Abre a sua Bíblia no livro de 1 Reis, amém? Primeiro Reis, nós vamos estar lendo no capítulo 17, versículo 8 até o 14. Amém, irmãos? 1 Reis, capítulo 17, versículo 8 até o versículo 14. Assim diz a palavra do Senhor. Então veio a palavra do Senhor dizendo: Dispõe-te e vai a Serepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e foi a Serepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e disse: Traze-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traz-me também um bocado de pão da tua mão. Porém, ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, a não ser somente um punhado de farinha e numa panela um pouco de azeite, numa botija. Vês aqui, apanhei dois cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: Não temas, vai e faz o que disseste, mas primeiro trazei dele para mim um bolo pequeno e trazei-me aqui fora. Depois farás para ti mesma e para teu filho, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Curva a sua cabeça. Pai, essa é a sua palavra, vivifica no nosso coração, fala conosco, alinha os nossos passos, nos alimenta nessa noite, Deus. Estamos aqui, Pai, te adorando, te louvando e semeando, Senhor, que essa semente seja uma semente de sabedoria, onde nós venhamos, ó Deus, colocar tudo o que temos de fé na sua presença, em nome de Jesus. Senta e aplaude, Senhor. Amém? Eu quero... O que a viúva e Elias tem a ver com semeadura? A primeira coisa, é uma pessoa, um semeador, ele vive direcionado por Deus. Porque quantas são as vezes que você vem para o culto, já foram 12 dias, aí você chega aqui, é direcionado a semear, você vem fervoroso, planta a sua semente. Nós somos direcionados por Deus. Às vezes nós saímos da nossa casa com semente no nosso coração. Tem 2 pessoas lá em casa que já tem praticamente todas as suas sementes escritas, só vir semeando. Mas quantas são as vezes que a gente chega aqui, e a palavra nos direciona a semear diferente. Então, uma pessoa que seria um semeador nato, ele é sempre direcionado por Deus. Seja obediente, não desvie do foco, venha com expectativa em Deus. Em espírito somos ousados, mas na carne somos emocionados. Às vezes nós deixamos para nos preparar para o culto quando chegamos aqui. Passaram-se já 12 dias, tem 19 dias pela frente. Então que nesses 19 dias que estão pela nossa frente para semearmos, que nós não venhamos perder nenhum dia, mas que nós venhamos pensar nesse dia, o dia todo, nesse momento da semente. Porque quando eu escrevi esse pedacinho, eu fiquei lembrando de uma... Várias são as vezes que o pastor fala bem assim, não faça pela emoção, faça pela fé. Então, uma pessoa cheia do Espírito de Deus, ela não é uma pessoa que age pela emoção, Ela é ousada.
ela não é emocionada, que faz uma coisa e de repente muda o foco. Então, que nós venhamos nos preparar como semeador, vamos colocar expectativa, vamos orar pela semente que vai ser semeada, para que chegarmos no final dessa 19 sementes, nós termos a certeza que nenhuma delas foi semeada por emoção. Nenhuma delas foi semeada por, eu não tinha nada para semear, eu joguei lá de qualquer forma. Porque as nossas sementes, elas são valiosas. Nós só vamos semear quando esse culto acabar, quando esses 19 dias passarem, em 2024, né? Por que eu quero falar sobre isso, sobre você pensar no culto? Quantas são as vezes que a gente chega aqui, é como se fosse natural. Esse ambiente não é um ambiente natural, né? É um ambiente onde nós agimos por fé, viemos porque cremos que o Senhor aqui está. Nós estamos semeando porque cremos que a nossa semente vai dar fruto, vai nascer. Não é algo que é banal, né? Nós cremos, porque se você não crê que a sua semente vai nascer, você não sai da sua casa todos os dias. Então vamos olhar para essa semente no espiritual, vamos nos preparar para que nós venhamos agir como Elias. Amém? No versículo 10, do 10 ao 11, no 9 fala assim: dispõe-te e vai a Serepta, que pertence a Sidom. Demora-te ali, onde ordenei uma mulher viúva que dar-te-ei de comida, né? Deus tinha falado que a mulher ia dar o alimento para ele. Aí no versículo do 10 ao 11, Elias chega lá e ele pede ele olha a mulher e pensa assim: é essa mulher que vai me alimentar. Deus falou que ela ia me dar comida, ela vai me alimentar esses tempos de seca. Então, às vezes a gente olha para a palavra de Deus como homens diferentes de nós, mas a Bíblia fala que esses homens eram como nós. Então, hoje eu pensando, você imagina uma pessoa falar assim: presbítera Paula, a senhora vai em tal lugar que lá fulano vai te entregar tal coisa. Ela vai chegar no lugar e ela vai pensar bem assim: eu não preciso nem pedir, porque já está me esperando. Eu só chego lá, quando me ver, fala: peraí, eu vim trazer isso aqui que mandaram eu te entregar. Aí Elias olha para a mulher, e a mulher não fala nada, né? Juntando a lenha dela. Aí ele fala assim: me dá um copo d'água. Assim, ela vai lembrar que ela tem que me alimentar. Aí ela não fala assim: não, junto com a água eu vou trazer o alimento que foi mandado eu te alimentar. Não, ela vai buscar a água dele. Pensa: eu preciso lembrar para ela que eu vim até aqui porque ela ia suprir a minha fome. Aí ele fala: traz para mim comida, né? Traz um pedaço de pão. A mulher fala: eu não tenho. Aí você pensa, nós saímos para semear, né? Semeamos a nossa semente, a maior ousadia, chega aqui uma palavra poderosa. E eu entendo, amados, que algumas pessoas, no meio de 31 dias de culto, vai ser direcionada a semear um carro, uma habilitação, uma faculdade. Eu sei que não é geral, mas eu entendo que tem sementes que gritam no coração ali na hora que a ministração está sendo falada. Aí essa pessoa direcionada a semear um carro, ela levanta cedo no outro dia e pensa: o meu contra-cheque não dá. Né, a score, né, que fala, não alcança o valor. Já começa por obstáculo, começa a imaginar que a sua semente tem um roteiro. O roteiro das nossas sementes, eles são dados por Deus e não por nós. Você imagina, Elias olha, a mulher fala: eu não tenho comida. Aí Elias pensa, olhasse, então eu vou caçar a viúva que tem. Porque Deus falou que alguém vai me alimentar. Se ela não tem, alguém tem. É milagre, então não é natural, né? É um milagre que vai acontecer nas nossas vidas, nossas sementes, então não é natural, amém? Quando a mulher fala que não tem, eu fico me imaginando o ser humano no natural, pensando bem assim: o que Deus mandou eu vir fazer aqui se ela não tem o que me dar? Né? Coração ingrato, duvidoso. O que eu vim fazer nesse lugar se essa mulher não tem comida? Qual é o roteiro para que a sua semente ela dê frutos? O roteiro ele é meu, o nosso roteiro ele é nosso, ou nós temos seguido o roteiro de Deus? Eu não esqueço de um dia que o pastor Sansão falou bem assim:
Tem sementes que eu colhi, que eu não consigo nem explicar como o milagre aconteceu. Mas tem semente que eu vim aqui e contei que ela nasceu e eu estou pagando prestação de 12 vezes. Mas são sementes de Deus, porque Deus tem trazido provisão. Então, é necessário que nós sejamos espirituais, porque tem semente nas nossas vidas que vai ali, né? É uma organização, é um projeto, né? Uma economia dali, um olhar, né? Atento de outro lado. Mas tem semente que elas são sobrenatural, que nós não vamos conseguir explicar. Tem semente que nós vamos colher os frutos, que não vai ser para que nós venhamos conseguir explicar. Todas as vezes que você falar nessa semente, antes de contar, você vai tentar caçar. Como é que eu vou contar isso para que as pessoas elas consigam entender? Você não vai conseguir explicar. Porque é sobrenatural. Como se explica uma cura? Né? Como nós conseguimos explicar uma cura? Não tem explicação. Como nós conseguimos explicar um carro de um valor muito alto na mão de um assalariado? Né? Não tem explicação. Quais são os desafios que nós enfrentamos para que a nossa semente nasça? Né? 31 dias semeando e às vezes a gente pensa assim, né? E 11 meses para colher. Não, é 12 meses, porque nós já colhemos coisas em janeiro. Amém? No versículo 12, no finalzinho do versículo, porém respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, a não ser somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Vê aqui, apanhei 2 cavacos. Essa mulher, ela tinha uma mente tão pequena. Ela tinha uma mente tão pequena porque enquanto na vida de Eliseu aparece uma mulher que fala assim: esse é um profeta de Deus, eu vou fazer um quartinho para ele aqui porque é um homem de Deus. Ela olha para o profeta e fala assim: eu não tenho nada, né? É um pouquinho de farinha, é 2 pedacinhos de lenha, é uma vasilhinha com resto de óleo. É aquela mente pequena. Como que nós temos olhado para aquilo que Deus nos deu? Sabe? Como nós temos olhado para aquilo que Deus colocou nas nossas mãos? Nós temos olhado como, é só isso? Ou como, meu Deus, olha o que eu tenho. Porque o que Deus faz na minha e na sua vida depende de como nós vermos. Muitas das vezes, as pessoas estão olhando para nós e estão pensando assim: como essas pessoas conseguiram construir isso? E nós estamos olhando: meu Deus, só isso? Só isso mesmo? Isso era para estar com cerâmica? Isso era isso? Como que nós temos olhado para aquilo que Deus nos entregou? Né? Isso não quer dizer que nós não devemos sempre ser mais ousados. Por que eu quero frisar muito o olhar dessa viúva para as coisas dela? Passaram-se 12 dias. E a gente se vê pouco contar a bênção, né? Nós vemos pouco pessoas virem aqui contar o que Deus tem feito. Só que eu acho que aqui tem mais de 40 pessoas, seriam 40, vamos supor que 25 pessoas semeou em 2022. Seria 20 pessoas contando que a sua primeira semente nasceu. Para mim estar aqui hoje, a minha primeira semente, ela nasceu esse ano que passou. E ela é para mim uma semente muito valiosa. Porque não importa, amados, o que eu tenha, não importa o quanto eu alcance. Se todo dia primeiro eu não estiver na presença do Senhor, nada valeu a minha semeadura do ano todo. Não importa o que eu tenha, o que eu alcance, o quanto eu conquiste, não importa. Então é uma das sementes mais preciosas das nossas vidas, é a primeira semente que implanta pela sua vida. Amém? Talvez nós não temos contado sobre as nossas sementes, porque nós temos olhado para as nossas sementes como essa viúva, né? É só isso. Não é errado quem está semeando há vários anos querer contar que comprou um carro novo, querer contar que alcançou algo. E não é que não vai nascer essa semente.
Só que as nossas sementes, elas são no tempo de Deus, elas não são nos nossos tempos. E hoje eu ouvi uma mensagem sobre gratidão, né? Olhando na ótica da pastora Vânia. E será que as nossas sementes, que financeiramente não está no nosso alcance, não deram fruto ainda pela nossa falta de gratidão? Porque quando uma pessoa se dispõe, ela tem chamas no seu coração para fazer algo pelo reino, quando ela está na presença de Deus, ela anseia por semear na obra de Deus, é nítido que Deus quer prosperar essa pessoa. Porque a obra de Deus, ela é mantida pelos filhos de Deus. Amém? Então, quantas são as sementes nossas que ainda não nasceu pela nossa falta de gratidão? Por nós termos um olhar que nem o da viúva, né? É só isso. É um pouquinho. É um restinho. É o que sobrou. É o que não ia dar para fulano, ela não quis, me deram, né? Quantos são os comentários que muitas das vezes o nosso coração orgulhoso, me deu porque não servia. Me deu porque não gosta. A gente não se sente abençoado. A gente não se sente mantido por Deus. Quando nós não somos gratos, é porque nós achamos que tudo que temos saiu do nosso próprio esforço. Esses dias estava vindo uma senhora aqui e se você olha para a sua vida financeira e nesse momento as suas sementes ainda não nasceram, não perca a esperança. É o Senhor que vai fazer frutificar. Mas eu quero falar sobre algumas coisas que vão te dar motivo para agradecer nos 19 dias que tem pela frente. Essa senhora, ela mora de frente à minha casa e a pessoa que cuida dela precisa também de cuidados. Então, uma pessoa deficiente numa cadeira de roda é cuidada por uma jovem que também precisa de cuidados. Essa senhora, eu perguntei se ela já tinha aceitado Jesus. E ela falou assim que ela ia na igreja. Ela já foi na igreja Universal, na igreja daquele homem do chapéu lá, ela já frequentou. E hoje ela não vai porque ela não tem quem leva. Ela não tem como chegar até a igreja sozinha com aquela jovem. Então, para vir adorar o Senhor, aquela mulher precisa que alguém traga ela. Né? Quantos de nós estamos aqui hoje achando que Deus teve a única e exclusiva obrigação de nos trazer até aqui e ponto? Eu ando, é obrigação de Deus. Eu falo, é obrigação de Deus. Eu enxergo, é obrigação de Deus. Cadê a gratidão no nosso coração? Ontem eu mais o presbítero, nós conversávamos sobre isso. E eu lembrei dessa senhora. Nós temos voz e não adoramos. Nós andamos e muitas das vezes deixamos de fazer aquilo que Deus nos direciona a fazer. Por quê? Por falta de gratidão. A pastora Thalita falou uma frase bem assim: quem não agradece é porque se esquece. Quando você não agradece é porque você esquece daquilo que fez. Só que nós não sofremos de amnésia. Porque quantos de nós remoemos mágoas e marcas que tem trocentos anos e nós estamos ali lembrando. Me fez isso, me fez, eu não perdoo, eu estou aqui, eu estou me matando com essa mágoa. Ou então, não vou na igreja porque me fez, porque me feriu. Mas esquecemos daquilo que o Senhor fez. Só que vai chegar um momento aonde nós vamos querer adorar o Senhor e possa ser que nós nos encontramos numa situação onde nós não conseguimos estar na presença dEle. Então, se a sua semente financeira não deu fruto, fica de pé, olha para você e glorifique a Deus por andar, por enxergar, por comer, por seus filhos estar bem, né? Por você ter saúde. Mas eu tô passando por problemas de enfermidade. É Deus quem cura, seja grato que Ele vai te curar. Nós temos aqui na nossa congregação a irmã que está terminando o tratamento do câncer. Então, aqui dentro tem milagres, dentro da congregação tem milagres. E nós não somos gratos. Né? Quem nós éramos, e olha o que Deus fez conosco. Olha o que Cristo fez conosco, nos levou até a presença de Deus, nos deu, rasgou o véu que nos impedíamos de adorar
E hoje nós muitas das vezes com fricote deixamos de adorar o Senhor porque não somos gratos. Vamos ter um coração grato. Enquanto eu ouvi esse pedaço da pastora Thalita, ontem eu orando, e assim, eu sempre oro e falo, Senhor, nos ensina a ser grato. Aí ela fala bem assim, gratidão não é uma coisa que faz assim, pum, e você começa. Gratidão é exercício. É igual você ir para a academia. Você vai para a academia, você olha, está tudo fora do lugar. Dependendo, você está, né, tudo no lugar. É um exercício. E enquanto não começarmos a ser grato, nós não vamos exercitar a gratidão. Às vezes nós somos tão místicos, né, que nós oramos e pensando assim, Deus vai tirar e vai colocar. Não, é um exercício. Tudo na nossa vida é um exercício. O Senhor, Ele coloca para nós de uma forma que nós venhamos a cada dia ali, alcançar um pouco mais, a cada dia. Então, seja grato para que a sua semente, ela venha frutificar em 2023. Amém? A mulher não estava em uma mesa esperando Elias. O olhar sobre o milagre, né? O olhar natural. Para servir uma pessoa que vai ser alimentada, logo nós pensamos assim, a mesa vai estar colocada, os pratos lá, mas Deus fazia ali naquele momento o milagre na vida de Elias e o milagre na vida da mulher. E todas as vezes que Deus faz um milagre, Ele impacta tanto quem está recebendo, quanto quem está sendo usado por Deus. E às vezes, nós esperamos um milagre, a nossa semente milagrosa, ali, né? A minha semente, eu vou orar pela minha semente. E a sua semente, muitas das vezes, nada mais é do que você sair e ousar. Enquanto você é canal de bênção na vida de alguém, a semente nasce em você, dá fruto através de você. Amém? Hoje, se você olhar para a sua vida, eu tenho certeza que cada um de nós aqui temos muito motivo para ser grato. Só que quando nós começamos ali a meditar naquilo que deixamos de agradecer, e pensamos, e olhamos, nos constrangimos, aí de repente aparece uma situação, alguém fala bem assim, esse ano foi uma tragédia. Aí a gente já levanta e fala, foi mesmo. Esse ano passou e ainda bem que começou outro, né? A questão do exercício. Nós vamos sempre ser tentados a fazer aquilo que estamos acostumados a fazer. Murmurar, não agradecer, não olhar para aquilo que conquistamos, que o Senhor nos entregou. Vai ser um exercício dolorido, onde você vai querer ser grato e situações vai te retroceder e você vai tentar novamente até você ali conseguir naturalmente exercer gratidão naquilo que Deus faz. Uma coisa que eu estava olhando que é muito eficaz na vida do cristão para exercer gratidão é o potinho, né? O potinho da gratidão. Você coloca um potinho lá, quem é mais caprichoso com artesanato decora o potinho. Quem é mais desastrado que nem eu, pega um pote com a tampa e coloca em cima da mesa. E todos os dias você, no final do dia, procura nem que for um motivo para agradecer e anota e põe lá dentro. Todos os dias. Quando chegar no final do mês, que você abrir aquele potinho, você vai ver o quanto Deus te abençoou, cuidou, sustentou, livrou. Amém? Não se esqueça daquilo que Deus já fez. Quando eu fui separada da diaconisa, né? Eu fui muito ingrata, porque não era algo que eu tinha orado. Não era algo que eu orava e falava, Deus, eu quero isso. Mas tinha coisas que eu orava e falava, Deus, eu quero ser assim, eu quero isso para a minha vida. Tinha coisas ministerial que eu orava e falava, Deus, eu quero. E eu andava dentro de casa e eu orava dia e eu orava à noite, eu quero. Aí o pastor foi lá e falou assim, olha, você vai ser separada da diaconisa. Aí eu, sério, pastor? Aí os dias foram se passando e eu lembro que uma vez eu falei para a Vanice bem assim,
uma diaconisa nada mais é do que uma pessoa que cuida da limpeza, né? Quase que aquela frase, uma empregada doméstica. O que é isso, amados? É ingratidão. Então, foram pessoas separadas, ungidas na virada do ano. Olha para aquilo que o Senhor te entregou com muita gratidão, porque é muito valioso cada coisa que o Senhor nos entrega. Porque talvez eu não tinha orado, eu não tinha pedido, eu não tinha semeado, mas tinha pessoas orando por mim. Tinha pessoas semeando pela minha vida. E Deus, ele não é o meu, eu não sou a senhora de Deus, Deus é que é o meu Senhor. E toda vez que o nosso coração ele quer muito algo, assim, com tanta insistência, nada mais é do que para afagar o nosso orgulho, a nossa carnalidade, né? Nós somos exibidos, nós somos para frente. O ser humano por si só, ele é para frente. Por que quase todo mundo quer estar num lugar de destaque? Porque nós somos para frente. Nós queremos fazer aquilo que dá aplausos, reflexo, né? De trás da cortina são poucos os corações que quer servir, né? Quantas são as pessoas que são chamadas para servir atrás das cortinas e se sente desvalorizada, porque ter valor é estar em evidência, ter valor é ser chamado para ministrar lá fora, né? Mas a palavra de Deus fala bem assim: quando nós formos fiel no pouco, é que Ele vai nos colocar sobre o muito. Deus, Ele não vai colocar o nosso coração sobre o muito, sabendo quem nós somos. Enquanto nós não formos fiel ali no pouco, sermos gratos por aquilo que Ele tem nos entregado, olhado como algo estrondoso, porque não éramos capazes de conseguir como quando vivíamos no mundo, o Senhor não vai nos tirar e levar sobre outro lugar. Então, você deve estar pensando bem assim: eu não sou ingrato, eu não ajo como as coisas que Deus tem feito é natural. Sabe por que nós agimos? Se você for olhar para o povo que andava no deserto, você já imaginou nós estarmos aqui no meio do culto, ninguém precisa trabalhar, ninguém precisa comprar roupa, ninguém precisa comprar sapato, porque todos os dias Deus derrama do céu. Isso no primeiro dia vai ser sobrenatural nas nossas vidas, mas a partir da primeira semana vai ser natural. E a partir de um mês, vai ser obrigação de Deus trazer comida. Porque é assim que o ser humano age. A falta de gratidão ela é tão grande no coração do ser humano, que o que fez Eva olhar para aquilo que Deus falou assim: não mexa aqui, foi ingratidão. Por quê? Porque ela não olhou para todo o jardim que ela tinha. Deus não falou assim para ela: não come nada. Não, você pode comer o que vocês quiserem. Come tudo. Assim, só não mexam ali. Por quê? Para o seu próprio bem. Não faça para o seu próprio bem. Mas nós sempre agimos como se Deus tivesse que trabalhar para manter aquilo que queremos e não aquilo que Deus quer para as nossas vidas. Então, uma das coisas para que a nossa semente, ela em 2023 dê fruto, sejamos gratos, que nós venhamos olhar para aquilo que Deus nos entregou, tanto financeiramente como espiritualmente, como algo muito valioso. Nós somos o único empecilho para as sementes que ainda não nasceram. A palavra de Deus fala bem assim que enquanto a pessoa ela é um menino, não pode ser entregado coisas grandes na mão dela. Então nós semeamos coisas grandes. Nós somos, cada ministração que sai do altar, ela nos leva a usar e semear coisas grandes, porque o nosso Deus é um Deus grande. Mas nós somos adultos para receber? Nós somos adultos para que o Deus tão grande entregue coisas grandes nas nossas mãos para que nós venhamos administrar, para que nós venhamos conduzir, né? Será que nós temos agido como adultos? Será que nós temos procurado amadurecer? O ser humano, ele nasce, né, no mundo natural, uma criança pequena, naturalmente ela cresce, se não se alimenta bem, ela cresce magrinha, mas se alimenta bem, ela vai crescer uma criança saudável. Mas no mundo espiritual não, no mundo espiritual requer algumas coisas. Requer uma vida de comunhão com a igreja, requer uma vida de compromisso com a liderança, uma vida de compromisso com a célula, uma vida, principalmente, e o mais doído, uma vida de submissão.
para o nosso crescimento, amadurecimento, o que mais nós fugimos é da vida de submissão. Só que o Deus grande, que vai entregar as sementes grandes, os frutos que vão nascer, Ele quer nos ensinar a ser submisso a Ele. A Bíblia fala bem assim, se você não honra, se você não obedece o homem que você vê, como que você vai obedecer Deus que você não vê? Então que nós venhamos procurar amadurecer, que nós venhamos procurar crescer no Senhor. Como que eu cresço? Primeira coisa e mais difícil, seja submisso. É o caminho do crescimento. Existem situações em que você vai escutar coisas da sua liderança e você vai sentir um nó no estômago. Seja submisso. A palavra de Deus fala, seja submisso. Existe cenário em que você vai falar bem assim, mas eu não tenho que escutar isso. Seja submisso. Honre quem o Senhor colocou na sua vida, quem o Senhor colocou nas nossas vidas. Sejamos submissos. Porque se nós não conseguimos ser submissos a quem nós estamos vendo, como vamos ser submissos ao Senhor? Como vamos lidar com as grandes coisas que Ele vai nos entregar em 2023? Amém? Então, para nós amadurecermos e colhermos as nossas grandes sementes, nós precisamos olhar, sermos submissos, olhar para aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos como grande coisa e não coisas pequenas. Não tem como uma pessoa olhar para aquilo que tem vivido como nada e achar que Deus vai entregar tudo. Eu olho para minha casa é nada. Eu olho para minha dispensa é nada. A dispensa de fulano é que é a boa. A casa da pastora é que é a boa. Eu olho para aquilo que eu tenho. Eu achei interessante a pastora, o meu negócio é nada, né? Pastora, ontem, o melhor negócio é o negócio que eu estou no momento. Eu vendia romance, o melhor negócio é a romance. Por quê? Porque é um olhar de gratidão. Nós sempre achamos, né, que a grama do vizinho ela é mais verde. Porque nós somos ingratos. Nós não saímos para fora nem para olhar se nós temos grama. Então não vamos ter o olhar dessa mulher que olha para a casa, para a família, para o alimento, né? Quantas são as vezes que a pessoa abre a geladeira e fala assim, a geladeira está vazia, não tem nada. Né? Lá em casa, quando vai chegando perto de fazer compra, eu falo bem assim, Camila, vamos lavar essa geladeira. Isso eu aprendi com a pastora. Lava a geladeira, limpa tudo que Deus vai trazer. Vamos lavar isso. Mas está acabando. Não, vamos lavar. Lava, descongela, limpa tudo que Deus vai trazer. Vai chegando o dia do dinheiro entrar, vamos, limpa tudo, lava esse negócio aí que Deus vai trazer. Mas às vezes, nós abrimos a nossa geladeira e coisas estragando, né? Jogamos coisas fora. Falta de gratidão. Existem pessoas que não têm o que comer. Existem pessoas que têm o que comer, mas não conseguem levantar para fazer, porque está doente, não tem quem faça. Às vezes precisa da ajuda do tempo de alguém que precisa ser uma pessoa grata, passar na rua e falar bem assim, cara, eu lembrei, deixa eu ali ver se aquela mulher comeu. Então existem pessoas vivendo nessa condição. Não vamos olhar para aquilo que o Senhor nos entregou como pouca coisa. Não vamos também achar que o roteiro que o Senhor tem para os nossos milagres é o nosso. Amém? Se coloca de pé. Coloca no seu coração aquilo que você tem deixado de agradecer.